Mas enfim, é um mal necessário fazer isso porque, eu acho sacanagem falar de coisas de teoria de modelos só usando linguagem de conjuntos. Eu acho que tem tanta coisa a mais que dá para fazer. Então, já que eu preciso falar dessas coisas, eu vou falar num contexto um pouquinho mais geral, que aí a gente até vai ver que serve para outras coisas, não só para Forcing. E para deixar o João feliz, eu vou chegar em ultraprodutos só para... Não hoje, né? Mas vou chegar em ultraprodutos para poder... Já que ele gostou de análise não standard, só para a gente ver como faz essas coisas. Mas por hora, a gente começa com álgebra universal, que no texto não tá com esse nome. Nada tem um nome óbvio nesse texto, mas é o que começa no capítulo F. F no chat, essas coisas todas, deu tudo certo, né? É o capítulo opcional. Então, a rigor, essa parte que eu vou falar tá na seção F1, que é linguagens e estruturas. Então, finalmente a gente vai ver, a expressão estrutura algébrica hoje vai fazer sentido. Uma estrutura algébrica. Mas primeiro, definição. Uma linguagem L é um par L ômega S ômega, perdão. S ômega, onde S é um conjunto de símbolos e ômega é a função aridade. E ômega é uma função que sai de S e vai em ômega, ômegazinho, em que o número natural ômega de S é chamado de aridade do símbolo S. Então, é um negócio bem seco, bem artificial. Uma linguagem é só uma função que associa símbolos a números. E claro, se a gente parar para pensar que a gente está em teoria dos conjuntos, essa palavra símbolos aqui é só um jeito psicologicamente mais aceitável de você estar falando que uma função é uma função entre conjuntos. Só isso. A ideia é que, na prática, esse conjunto S, ele é igual só usar as mesmas letras. É igual a uma união disjunta OL unido RL. É uma união disjunta entre outros dois conjuntos em que OL é composta pelos símbolos operacionais
E RL é composta por símbolos. Aqui não tem aspas. Por símbolos relacionais. Ou símbolos de relação. Então, a gente está se encaminhando para fazer digamos assim, a gente quer abstrair, em algum sentido, o tipo de coisa que a gente quer. Vamos fazer assim, para exemplificar o que a gente está tentando fazer. A gente tem aritmética, que é você fazer continhas com números usuais. Aí você tem a álgebra, que em algum sentido pega as coisas que você faz em aritmética e abstrai, em algum sentido. A gente, em algum sentido, quer fazer isso. Em algum sentido, a gente quer abstrair o que é a prática matemática, em algum sentido. A gente vai abstrair isso de duas formas. Então, tem várias formas de fazer isso. Seria uma abstração da prática matemática, não da matemática em si mesmo. Tanto que aqui não é abstração da aritmética, mas a álgebra é a abstração da prática da aritmética, né? Da coisa assim. Então, quando você abstrai a prática da matemática, meio que você pode fazer isso via teoria de modelos ou teoria da prova. E em que sentido? Em matemática a gente faz afirmações, prova essas afirmações, faz argumentos, discute esses argumentos, coisas do tipo. E a gente quer dar um jeito de abstrair isso. Então, a primeira parte passa por a gente abstrair e dar uma roupagem abstrata para o próprio falar matemático. Então a gente vai abstrair as próprias noções de linguagem primeiro, por isso a gente está fazendo isso. E aí, antes de chegar em teoria de modelos, a gente vai ter um caminho intermediário, que é essa tal de álgebra universal. Acho que vai abrir essa teoria da prova também. Tem como, mas vai chegar no momento onde aqui a gente podia fazer assim ou assado. Tipo, elas são muito... Existe uma relação muito forte entre as duas, dada pelo teorema da completude de Gödel, em certo sentido. Mas assim, meu coração pertence a isso aqui, teoria de modelos. Teoria da prova, aliás, vai que um dia o professor João vê isso, né? Ele não vai ver, espero que não, mas... Teoria da demonstração. Pronto. Show. Mas prova é tão mais curto que meio que foda-se. Mas tá. Tipo assim, teoria da demonstração... Professor... Não, tomara que ele não assista isso nunca, senão ele vai cagar demais na minha cabeça. Essencialmente abstrai esse fazer matemático que disse aqui de uma forma mais sintática. Você faz o modo pelo qual você desenvolve as coisas é sintático. Então você tem aquelas coisas de modus ponens, modus pollens, não sei o quê. É quase como se você estivesse abstraindo matemática para uma máquina conseguir fazer. Então é uma coisa muito focada no modo como você escreve, tem regra,
é seco. O que importa é o modo como está escrito, como você concatena as coisas e tal. Não importa o significado, aí que tá, por isso que eu digo que é sintático, não importa o significado das fórmulas que você está escrevendo, elas dizem respeito a quê? Não importa. O que importa é se elas estão seguindo ou não os axiomas que você estabeleceu. Os axiomas, por sua vez, são sentenças escritas usando essa linguagem artificial. E se está tudo checando, check, ok, tem uma demonstração. O que isso provou? Provou essa aqui é uma fórmula válida. Isso aqui é uma inferência correta, etc. Teoria de modelos, por outro lado, o significado importa. Então, é o que a gente vai ver daqui a alguns minutos, talvez. Você tem uma noção de interpretação para uma linguagem, e aí em teoria de modelos, você checa se as interpretações certas das sentenças são válidas ou não. Então aqui o significado importa. Então é muito comum você ver lugares falando de que isso aqui é uma abordagem semântica, o significado importa, e isso aqui é uma abordagem sintática. Mas o que o professor João Marcos vai ficar pistola é porque as pessoas falam em consequência sintática, mas não tem... Sintaxe não tem uma noção de consequência atrelada, tipo... Enfim, sintaxe é só sintaxe. Enfim, ele tá certo, mas... A gente erra e consegue se comunicar. Então, no futuro, daqui a pouco, quando eu definir o que é interpretação, o que vai acontecer? Os símbolos em OL vão ser interpretados como operações. Operações com a aridade dada por isso aqui. Os símbolos aqui vão ser interpretados como relações com a aridade, isso aqui. E por que, em certo sentido, isso é um canhão para o que a gente vai precisar? Que, em teoria, quando a gente for mexer com forcing, a linguagem que a gente vai ter só um símbolo. É porque o igual meio que faz parte da linguagem, então não precisa. Vai ter só um símbolo não usual, um símbolo não lógico, que é o símbolo do pertence, que é um símbolo relacional de aridade 2. Então eu estou fazendo um negócio aqui bem mais geral do que a gente vai precisar. Vou explicar com a próxima definição. Definição: fixados um conjunto A e um número natural N, N pertencente aos naturais, dizemos que uma função P de AN em A é uma operação N-área. É isso. Então, por exemplo, para N igual a 2, você tem 2-ário igual a binário. Então, esse aridade vem desse ário. Em inglês, você tem ainda o termo arity. A aridade, aí a gente traduz como aridade, mas seria a aridade correspondente. Para N igual a 1, um ário
é igual a função. É só uma funçãozinha. Já para n igual a zero é divertido. Uma operação zero área é uma função que sai do a elevado a zero e vai para a. Exatamente. A elevado a zero são as funções que saem do vazio e vão no A. Então só tem isso aqui, né? Então é uma função que sai daqui e vai para A. Mas uma função que faz isso é uma função que pega um único elemento daqui e escolhe um elemento aqui. Vamos chamar isso aqui de P. Então é simplesmente uma constante. Tá? Por sua vez, o que a gente vai chamar de relação n-área cadê? Relações por sua vez, cadê? Uma relação n-área em A é um subconjunto R contido no cartesiano correspondente. Então, assim, você tem relações binárias, são as relações dois áreas, né? Você pode ter relações ternárias, quaternárias. Relação um-área é só um subconjunto. E as relações zero-áreas, isso é engraçado. Você pode ter o vazio e o conjunto que só tem o vazio. Que meio que acaba se tornando uma versão do zero e do um. Verdadeiro ou falso. Tem um quezinho assim. Tá? Mas então são essas coisas. Ok. É só a primeira lousa, não perdeu muita coisa. Essencialmente, eu defini o que é uma linguagem. Por enquanto é nada. É tipo uma função ômega que sai de um conjunto de símbolos e vai nos atrás. Cada número natural associado a um símbolo a gente chama de aridade desse símbolo. No futuro a gente vai definir esse conjunto de símbolos em dois, um para operações e outro para relações. Aqui foi só conversa fiada. Que definição. Operação n-área é uma função que sai do cartesiano, produto cartesiano de a n vezes indo em A. Relação n-área é um subconjunto do a elevado a n. Esse área, n-área, aridade, essas porras todas estão generalizando essa coisa aqui, ó. Para n igual a 2, você teria uma operação binária. Área, esse binária, bi, 2 área. 3 seria ternária, enfim, é isso. Essa é a brincadeira, viu? Não perdeu nada. Tudo bem? Tá. Agora vai ficar legal. Que agora a gente vai definir o que é uma estrutura. Tem um monte de definição antes de... É como se a gente estivesse fazendo um curso de, sei lá, álgebra 1, definindo anel, não sei o que e tal. Ou de comutativa, que a gente vai fazendo várias definições antes de começar a ver os exemplos. Então,
sejam L uma linguagem e M um conjunto. A gente diz que o par MI é uma L estrutura se I for uma função que a cada S pertencente a ômega S, cada S pertencente a S, perdão, com ômega S igual a N, vou colocar assim. Não, vou colocar assim. Que a cada S associa I uma operação ômega S área, que a gente vai denotar assim, SM. Opa! Agora, tá, eu acho que eu consigo fazer um resumo. Tudo bom, João? É. Isso. Tá, então vamos lá. O que você perdeu, João? Não perdeu muita coisa, não. A gente está abstraindo, por enquanto... A gente nem começou... A gente está no processo de abstrair linguagem. Então... Isso, uma linguagem pra gente... Diabo. É um parzinho onde essa porcaria é um conjunto. Isso aqui é uma função. A cada elemento desse conjunto, essa função associa um número, que a gente chama de aridade. Só que, para não deixar a notação ainda pior, que a notação vai piorar muito, a gente assume tacitamente que o S é escrito como união disjunta de outros dois conjuntos, OL e RL. O vão ser símbolos de operação, R vão ser símbolos de relação. Aí a gente vem para essa definição. A gente diz que uma função de um conjunto... Pega um conjunto A e um N natural. Uma função de A elevado a N em A é uma operação N-área. Então, o nome aridade agora já faz sentido. N igual a 2, é binário, essas coisas. E uma relação N-área é um subconjunto do A elevado a N. Beleza? Agora sim, a definição que eu acabei de escrever quando chegou. Essa definição vai ser muito importante. Uma L estrutura então você tem uma linguagem fixada, uma L estrutura é um conjunto M junto com uma função I. O I, por que não E, né? Já que é estrutura.
mas é I de interpretar. O I interpreta, a gente tem lugar que chama de forma de interpretação. É uma função que diz para você como que você vai interpretar os símbolos da sua linguagem nesse conjunto M. Certo? Então, para cada símbolo da sua linguagem, essa interpretação ela associa uma operação. Aqui eu tinha que ter colocado assim. E aqui eu tinha que ter colocado assim. Ela associa uma operação com a aridade do símbolo, se o símbolo que você pegou é um símbolo de operação, e ela associa uma relação com a aridade do símbolo, se o símbolo é um símbolo de relação. Isso é uma estrutura. Isso é uma L-estrutura. No texto, tem uma definição só antes dos exemplos, e eu vou colocar. Eu sei que a gente vê um montão de definição, fica querendo exemplo, mas só mais uma. Que aí vocês vão ver o poder do que a gente está fazendo. Para quem não gosta de categorias, isso é talvez um meio termo muito interessante. É esse tipo de coisa que a gente está estudando. É a próxima definição. Definição. Eu adoro esses momentos. Vamos. Definição. Sejam L uma linguagem e MN L estruturas. Uma função f de M em N é um morfismo. Aqui a gente vai chamar de L-morfismo. Então o morfismo ele se importa com a linguagem que você está usando. Se para todo S que pertence ao conjunto de símbolos, aqui eu vou colocar assim que fica. Eu achei feio escrever assim. Com ômega S igual a N, ocorrer. Primeiro, F de S de M igual a S de N composta com Fn. E segundo, Fn de Sm está contido em Sn. Isso aqui, se S é um símbolo de operação, esse aqui, se o S é um símbolo de relação, e aqui onde Fn de Mn em Nn é dada por isso aqui. É o produto. Não, tá. É a função que faz. E aqui é proposital o que eu vou escrever. É o produto cartesiano
da função f por ela mesma. Por que eu falei proposital? Eu sou do time 0 natural. Aqui eu comecei do 1. Mas é porque se a gente faz quando a gente pega n igual a 0, isso aqui vai ser você não vai ter uplas aqui, você vai ter só o conjunto vazio pertencente a um m elevado a 0. E aí, nesse caso, vou até colocar como observação, para n igual a 0, o que a gente vai querer, a gente vai ter essa coisinha aqui, f0 é simplesmente a função que faz isso. Né? Porque o m elevado a 0 é o conjunto que só tem um vazio, o n elevado a 0 é o conjunto que só tem um vazio, então essa função aqui só pode ser essa função aqui que faz isso. Então, isso é um morfismo entre estruturas. O que acontece é que na maior parte das vezes que a gente usa a palavra morfismo ou homomorfismo em álgebra, quando a gente vai mexer com... Aí já estou dando spoiler do exemplo que vai ficar ali. Quando a gente vai falar de um anel, por exemplo, morfismos de grupos, do jeito usual. Grupo, quando a gente fala, grupo é um conjunto com uma operação e satisfaz algumas coisas. Tem uma operação só, tem alguma definição, tem alguma relação nos axiomas que definem grupo? Não, você só tem uma operação. Então, você já nem vai precisar se importar com esse critério, porque não tem símbolo de relação. Agora, quando você faz a operação, suponha que aqui a gente vai escrever a operação como sendo estrelinha, a operação no M, e a operação no N a gente vai escrever como asterisco. É uma operação binária. Aí você tem aquela coisa que você fala F de A estrela B. Aí você quer que seja um morfismo, que aqui esse negócio sai. Quando ele sai, ele vai ser a operação de fora. Vai ser estrela de essa F, a F2 no caso, ela vai pegar um parzinho e vai mandar na F dos carinhas que estão lá dentro. Então seria isso, F de A, F de B. Mas ninguém escreve assim, as pessoas escrevem isso assim, F de A, asterisco FB. Então essa condição estranha aqui está só generalizando esse comportamento, que a gente já está acostumado com morfismos de grupos, transformação linear, etc, etc, etc. Isso aqui está só generalizando isso de um jeito absurdo. Tá? Esse aqui, se você parar para pensar o que é a função crescente entre conjuntos ordenados, por exemplo, crescente A menor ou igual que B implica F de A menor ou igual que F de B. Isso aqui você está falando que se o par AB pertence à relação, então a imagem, o quadradinho F2 de AB pertence, vou chamar de isso aqui. Então você está falando que, no fundo, se você pegar alguém aqui dentro e aplicar F2, está nesse. Então isso está generalizando esse comportamento também. Só que para um contexto super geral, onde você pode ter várias relações envolvidas com várias realidades, mesma coisa aqui. Em particular, quando alguém falar para vocês, estou com o que deveria ser um curso de estruturas algébricas, com pelo menos um curso que tem esse nome. Tem que ser um curso que estuda isso aqui. Quando você não tem relações, você vai ter operações.
Mas é claro, aqui estruturas algébricas é o quê? Segundo ano? Terceiro semestre. Segundo. Você chegar definindo um negócio assim não vai dar muito certo. Então você define estruturas algébricas por exemplos e define algumas estruturas algébricas. Mas a gente está vendo agora coisas até mais gerais que estruturas algébricas. A gente está vendo estruturas. Tudo bem? Mas preciso escrever esses exemplos? Já ficou claro mais ou menos como que funcionam essas... Mas deu para entender, tipo, a coisa? Eu vou só colocar... Eu vou colocar, porque assim, uma coisa que nesse começo confunde é assim, nesse ponto do... Tudo bem, a gente vai ver. Nesse ponto do assunto, é muito comum a gente falar assim, mas pensa numa estrutura algébrica, não sei o quê, aí você mistura os axiomas. A gente acha que, por exemplo, para ser uma estrutura tem que ser comutativo, tem que ser... Não, a gente não está se importando com conteúdo ainda, a gente está só se importando com forma. Então vamos lá, exemplo. A gente está só se importando com forma por enquanto, não com conteúdo expresso por essa forma. Então, seja... E aqui vai ser a única vez que eu vou escrever assim, porque é muito chato, mas só para vocês verem como, se a gente quisesse ser muito certinho com a notação, essa notação já está imprecisa pelo que eu falei, né? Tinha que ter mais informação para dizer que símbolo é o quê. Mas ó, só desse jeito, se eu fizesse isso aqui, ó, olha que coisa horrorosa que fica. L-mag vai ser o par que tem como conjunto de símbolo isso, e é a função que sai do conjunto de símbolo em outra coisa, eu vou denotar ela assim. Opa. Extremamente pedante, mas isso aqui, ó. Esse aqui é um conjunto de símbolos, só tem um símbolo. Essa aqui é a minha função que está saindo do meu conjunto de símbolos e está indo... É que eu pensei, quando eu escrevi isso, eu... É para significar que a imagem do estrelinha é coisa. Isso. Mas tinha que ser assim, na verdade. Tem um typo. Era para ser assim. Tem um typo. Era para ser assim. Tipo, é a função que associa... isso aqui é uma... eu posso pensar que é a função que associa esse cara ao 2. Mas... Tá, eu vou corrigir no texto. Vamos fazer assim. A gente está entre amigos. Ômega... de S em ômega, que manda asterisco em 2. Tá? Então, a gente está com... Ou seja, a linguagem que tem apenas... isso aqui como símbolo, e aqui para a gente vai ser símbolo operacional de aridade 2. Chamada de linguagem dos magmas. Por isso que eu escrevi de vermelho. Então, é só um símbolo que eu estou dizendo que ele tem aridade 2.
Então, se você pegar qualquer grupo, então, dado um grupo G com uma operação estrela, G é uma L-mag estrutura. Já que isso aqui é uma operação binária. Mas o ponto é, não precisa ser grupo. Grupo é só um exemplo particular de uma estrutura de magma. A gente poderia pegar qualquer conjunto com qualquer operação binária. Outro exemplo. Se você pegar R é uma L-mag estrutura com a operação φ de R2 em R, que manda XY em X. Qualquer coisa que, qualquer operação binária que você botar em qualquer conjunto te dá uma estrutura. Não importa, satisfaz algum axioma, a gente ainda não sabe o que é axioma, o que é satisfazer uma equação. A gente não combinou, a gente não definiu ainda o que é isso. O que é satisfazer? A gente só definiu forma. A estrutura da linguagem é isso. Agora, um exemplo de uma estrutura relacional seja então, eu acho que eu denotei assim, eu vou colocar, já vou seguir o padrão de não escrever essas coisas precisas. Seja L a linguagem, é muito mais fácil, que tem como único símbolo relacional que tem isso aqui como único símbolo relacional de aridade 2. Toda ordem parcial é uma estrutura dessa linguagem, porque uma ordem parcial é um conjunto com uma relação binária. Mas ela tem que ser antissimétrica, não importa. Mas outro caso, além desses, sei lá, os complexos com a relação R definida por xy pertencente a c quadrado tal que x igual a y, é estrutura
dessa linguagem. Porque eu estou simplesmente colocando uma coisa que interpreta esse símbolo. Se interpreta do jeito que eu gostaria, aí é outra história. Tudo bem? Tá fazendo algum sentido? Beleza. Então, aquilo que eu falei dessa condição 1, então, ó, note que Note que 1 se traduz como... Generaliza, na verdade. Generaliza as condições de comutatividade na definição usual de morfismos. A definição usual dos morfismos algébricos. Dos morfismos algébricos. E ela pega todos os casos. Então, por exemplo, no caso de operação binária, para operações binárias, é aquele negocinho que eu tinha escrito. Tudo bem? Então você tem escrevendo, se você escrever A estrela B em vez de estrela AB, porque a gente poderia escrever assim, isso aqui. Ninguém em sã consciência faz isso hoje em dia, mas poderia. E eventualmente para linguagem de programação isso é útil, mas essa condição aqui, f de A estrela B igual a f de A asterisco B, FB, está simplesmente falando isso, né? F bola estrela igual a asterisco bola F2. Essa parte ok. Mas tem outras condições que a gente também está acostumado que isso pega. Imagina que você está agora com uma operação, quando você está em espaço vetorial, não, mesmo em grupo, quando você tem essa coisa aqui, G em G, que pega G e manda em G-1. Por exemplo, você tem aquela condiçãozinha que f de G-1 é igual G ruim, né? X. G é função. A gente tem essa condiçãozinha aqui, que é satisfeita. Isso aqui no fundo está falando que f bola a inversão em G é igual a inversão em H bola F. Por exemplo, então você está pedindo que comuta com a função que manda no inverso, que é uma operação também. Por exemplo. E o que eu mais gosto, quando você está estudando teoria de anéis do jeito certo, do jeito moderno, do jeito correto, aí o German aparece, não é correto, é conveniente. Tá tudo bem? Você pede que unidade vá em unidade. Em anéis você tem esse negócio, né? Essa condiçãozinha, que f do 1 do anel é igual ao 1 do outro anel. Só que eu não observei aqui que quando você faz o f0, é a função que manda vazio no vazio? Então, nota que quando você faz f bola sm, você está fazendo... Isso aqui é você fazer f do
se o seu S vou colocar assim, F bola, note então que se S pertence ao L, tem aridade 0. Então, quando você faz F bola SM, isso aqui vai ser uma função que vai fazer isso. Ela sai do vazio, vai para o M e depois ela vai no N. Aqui está a interpretação do símbolo constante, aqui está F. Então ela vai pegar o vazio, vai mandar no SM do vazio, que é uma constante. Em geral a gente só escreve o mesmo, a gente não vai escrever SM do vazio, vai escrever só SM, mas tudo bem. Agora você vai e aplica isso em F de SM do vazio. Se vale a comutatividade que eu tinha apagado, se vale, por outro lado, isso aqui, vou colocar assim, quando a gente faz a outra coisa, que é o SN bola F elevado a 0, F0 vai sair, é a função que sai do vazio, vai no vazio, e quando eu componho com SN, essa aqui é a função que vai no N. Essa manda vazio em vazio. Essa é o F0. Essa é o SN, que manda o vazio na constante escolhida. Se eu estou pedindo que isso é igual a isso, então eu estou pedindo que essa função seja igual a essa. O único jeito disso acontecer é se o SN do vazio, ou seja, a constante no contradomínio, é igual a F da constante do domínio. Então, essa condição de comutatividade pegou, inclusive, a exigência que você faz em teoria de anéis de que a unidade vai na unidade. Até isso está sendo pego por essa condiçãozinha de comutatividade de composições. Beleza? Agora, para o caso 2, que eu não sei se melhorou, ainda não. Melhorou? Tá dizendo que esse x é y, f de x é y. Isso. E daí, como sairia a condição de escala saindo na transformação linear? Então, quando você olha a multiplicação do jeito da álgebra universal. Eu só vou colocar esse caso 2 e eu vou entrar para módulos, quando a gente tem ação. Mas, no caso 2, quando a gente, então já 2 generaliza a compatibilidade usual, entre das funções monótonas. Por exemplo, você tem aqui uma ordem parcial, aí aqui você tem uma outra ordem parcial. Por exemplo, tem uma F e você diz que quando que é o morfismo de ordens? Para ser um morfismo de ordens, você precisa que isso aqui aconteça. A menor ou igual que B tem que implicar que o F de A é menor ou igual que o F precede o F de B. Só que isso aqui, um jeito diferente de você escrever isso é você dizer que o AB, o parzinho AB pertence a isso. Outra coisa aqui é você dizer que o FA, FB pertence a isso.
Mas então você está dizendo que se algo pertence a isso, então essa coisa que é o F2 aplicada em AB pertence a isso. Em outras palavras, você está falando que o F2 dessa relação, a imagem dessa relação aqui está contida nessa aqui. Porque lembra, isso é um subconjunto do P cartesiano P. Enquanto isso aqui é um subconjunto do Q cartesiano Q. Estranho, mas serve. Tudo bem? Eu sei, a primeira vez que vê isso, pelo menos para mim, é tipo... É aquela coisa de você estar vendo a sua vida passar, então eu estou repassando meio que tudo, assim, eita, tudo que eu vi, o que eu consigo colocar nisso não, nisso não. Alguém pode estar pensando, tá, mas e se eu trocar... Aqui a gente está exigindo que a aridade seja N, e se eu colocasse um conjunto qualquer, um conjunto infinito de aridade, eu não poderia fazer isso? Poderia, mas aí você ia ter coisas, dá para dizer que seria, sei lá, álgebra infinitária. E aí algumas coisas deixam de valer direitinho. Outras nem tanto mesmo. Mas a aridade infinita é razoável. Mas se você quiser a aridade infinita, aí o bagulho ficou louco. Módulos, né? Então, isso aqui mata o exemplo. Acho que deu para entender então, né? Como que essas condições estão pegando. Agora... Spoiler. O caso dos módulos. Parece, quando a gente olha a definição de operação, que elas não estão pegando o caso de módulos, né? Porque quando você tem... Vamos ser um pouco mais plebeians, né? Vamos falar de espaços vetoriais. Módulo, tudo. Eu acho que eu já sei também que você vai fazer. Você vai, a comunicação dos escalas vai induzir para um morfismo de anéis, né? Isso, mais ou menos. Para cada... A ação multiplica a ação que existe do corpo agindo no espaço vetorial, indo no espaço vetorial, não é uma operação. Não é uma operação, de fato. Porque para ser uma operação, tinha que ser V cartesiano V. Mas, para cada casinho pertencente ao corpo, você tem essa coisinha aqui. Você tem, sei lá, Mi de K, que vai de V em V, que manda Vzinho em KV. É uma operação unária. Então, a gente consegue falar de espaços vetoriais, consegue falar de módulos e coisas do tipo na linguagem da álgebra universal, só que aí a estrutura a linguagem que a gente monta vai ter uma soma, que vai ser uma operação binária, e para cada casinho, para cada K, uma operação unária. Também vai ter que ter... Isso vocês vão encrencar comigo por um tempo, mas também precisa de um símbolo de constante. Por conta
desse cara aqui. Precisa vírgula. Precisa vírgula. Por que acontece? A posteriori não precisa porque, nesse caso, a soma vai ser um grupo. Mas é que eu estou colocando a carroça muito na frente dos bois, mas o que acontece é assim. Grupo, quando a gente define do jeito que quando a gente está com pressa, não está pensando nessas coisas, grupo é um conjunto com uma operação que satisfaz uma porrada de axiomas. Dentre esses axiomas, tem lá existe um elemento que faz tal coisa. Para todo tal coisa, existe um outro bagulho que faz um negócio. Essas expressões com existe para todo, elas são da teoria de modelos, mas para a álgebra universal elas são estranhas. A álgebra universal só quer mexer com equações. Então, o que vai acontecer é que você, para definir grupo como uma estrutura algébrica, a princípio, você teria que definir a operação binária, você tem que definir a operação que vai fazer a inversão, e você vai ter que definir a operação que faz a constante. E aí, só usando equações, você consegue descrever o que é o grupo. Tipo, isso aqui vai ter que ser associativo. Quando eu fizer essa constante junto com um negócio desse lado, vai dar... Não vai mudar nada. Esse aqui com esse outro dá um jeito que dá esse. Você não precisa mais existe nem para todo. Porque esse cara... Você dizer que esse aqui tem aridade 2, esse aqui tem aridade 1, esse aqui tem aridade 0... Esse aqui é uma constante que vai existir. A inversão tem aridade 1, você está dizendo que é uma função. Então, sendo uma função, para todo cara vai existir imagem. Então, você meio que disfarçou esses quantificadores dentro das operações. Mas qual que é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que, uma vez que você fixa a sua linguagem, você também fixa quem são os morfismos. Então, por exemplo, no caso de grupos não vai dar diferença nenhuma. Você considerar morfismo só com isso, eu só estou usando essa linguagem. Ele ainda vai ser compatível com isso aqui, por culpa da associatividade. Porque grupo tem mais coisas. Só que quando você for, por exemplo, para anéis, se você define, se você não pede que a sua linguagem respeite a constante 1, por exemplo, 1 do anel, você vai ter morfismos diferentes. Embora você tenha as mesmas estruturas, os morfismos mudam. Então, a linguagem, ela acaba influenciando nessa parte. Mas, quando você tem alguma coisa... você tem uma coisa que é um grupo, meio que você pode ignorar isso. Então, quando você está na definição de espaço vetorial, módulo, a parte aditiva é um grupo. Então, meio que dane-se, você não precisaria colocar. Mas não precisa a posteriori, não precisa depois de further analysis. Você dá uma olhada assim, de fato não precisa. Mas para anéis, por exemplo, muda. Porque a constante que, em geral, as pessoas cagam se vai mandar ou não, tem gente que quer que o 1 vai no 1. Essas pessoas estão certas. Tem pessoas que, não quero que leve, não precisa levar unidade a unidade. Aí você ganha outros morfismos. E veja que, de fato, quando você olha a multiplicação com a identidade, ela não é um grupo em anel. Então tá. Tipo, o negócio não é só associatividade, é que tem inverso. E é isso. Enfim. Grupo é um negócio muito forte. Mas, beleza, até aqui deu para dar uma entendida do que é essas coisas. Então, a gente está definindo coisas
em termos de forma. Aí só para fazer uma ilustraçãozinha, aí na próxima aula eu vou falar de subestrutura, núcleo e quociente. Só um pouquinho de quociente, só para não dizer que nunca viu, né? Mas, e aí a gente já vai começar a definir conteúdo, ou seja, a gente vai começar a ver o que significa uma estrutura satisfazer ou não alguma coisa. Por enquanto, a gente só está olhando, tem essa estrutura. Beleza. Mas, para fechar a aula, só duas coisinhas bem simples. Essa aqui é tão simples que eu não vou fazer, eu vou colocar como exercício ou como exemplo. Sejam L uma linguagem. E sim, eu já estou comendo o símbolo, eu já estou comendo o S e o ômega. Primeiro, se M é L estrutura, então a identidade de M em M é um L-morfismo. Ah, vá, sério? É. 2, quem fez categoria sabe qual vai ser o próximo. Se M, N e qual é a outra letra? O são L estruturas e F de M em N e G de N em O são L-morfismos. Então a composta também é G bola F é L-morfismo. Composiçãozinha bonitinha, de boa. Não vou fazer. O que eu quero fazer é esse aqui, que pra mim, quando eu vi isso, estudando essas coisas, eu falei, porra, esse negócio é legal. Que é o seguinte: definição. Um L-isomorfismo é um L-morfismo bijetor cuja inversa é L-morfismo. Até aqui está bem parecido com isomorfismos que a gente viu. A diferença é que aqui quando você está em álgebra linear, teoria de grupos, essas coisas assim, um isomorfismo você não precisa pedir que a inversa seja, porque ela automaticamente é. Então você acaba só pedindo, é um L-morfismo bijetor. Quando você vai para outras coisas, isso meio que ferra. Espaços topológicos, essas coisas. Ferro, mas o que eu gostei muito dessa matéria, desse assunto, é que eu finalmente entendi, de certa forma, que álgebra não é um acidente. Proposição. Se os símbolos relacionais são vazios, se a sua linguagem não tem símbolos de relação, então F é L-isomorfismo, C e somente C, F é L-morfismo bijetor. Não vem disso, eu precisava. O que dá bagunça é você ter outros tipos de relação. Se você não tem relação, só tem estrutura algébrica, foda-se. Então são tipos.
Ah, Nos espaços topológicos, o que a gente está tendo que relacionar? meio que tudo, né? Quando você vai fazer o espaço topológico, o problema é que assim, você tem o conjunto subjacente embaixo, x e y, conjunto de pontos, e a estrutura está em cima, a estrutura está nos subconjuntos. Então, quando você vai para lá e tenta olhar do ponto de vista de álgebra universal, a gente vai para aquela pointless topology, você tem, ok, as constantes, o 0 e o 1, o vazio e o espaço todo, a interseção é uma operação binária, só que vai para a união. A união fudeu. A união bagunçou tudo. Aí é uma operação infinitária fodida. E o mais legal é que a prova disso é muito, muito bonitinha. A prova... Eu só vou colocar como exercício isso aqui, não é que a prova vai ser exercício, calma. Se você pegar uma função bijetora e fizer aquela potência que a gente tinha, esse cartesiano, isso é a mesma coisa que você fazer isso aqui. Não é difícil checar que o produto cartesiano de funções bijetoras vai ser bijetora. Em particular, quando você usa a mesma função para fazer esse bagulho, dá isso. Tudo bem? Agora acabou. Se vocês aceitam isso, é muito de boa, porque, veja, se F é L-morfismo, e S pertencente a S tem aridade N, então a gente tem a princípio isso, F composta com a interpretação da S no domínio, você tem isso aqui. Só que aí agora, se você compõe como, se colocar assim, se F é bijetora, então existe a F-1. E aí quando você compõe, você fica com Sm igual a F-1, bola Sn, bola F de N. E aí agora, se você compor com... cortar desse lado, você fica com Sm, bola Fn menos 1 igual a F menos 1, bola Sn. Então, quando você... isso aqui está dizendo que a F menos 1 comuta com esse cara. É essencialmente o que você precisava que acontecesse. E aí acabou. Logo... Isso eu acho que como o RL é vazio, a outra... Isso, exatamente. Se você tenta ver qual que é o problema quando você tem relações, o problema é que a inclusão que você consegue garantir a partir dessa identidade é a inclusão no sentido oposto do que você precisaria. Então é por isso que... não é que é por isso, mas isso... é por isso, não precisa ser tão preciso toda vez. É por isso que você tem funções bijetoras entre ordens parciais, que inclusive elas são crescentes, mas que a inversa não é. Então você pode ter esse tipo de coisa.
porque a relação, as relações não se comportam tão bem quanto isso aqui. Aqui você está colocando uma igualdade, no outro é só uma inclusão. E aí meio que ferrou. Então, a gente acabou de provar isso para grupos, a gente acabou de provar isso para anéis, a gente acabou de provar isso para espaços vetoriais, para módulos, para magmas, para semigrupos, para monoides, para o que você quiser, tá? É isso. Então, na próxima aula a gente vai ver subestruturas, núcleos, quocientes, umas coisinhas assim, para começar a ver a questão de interpretação. E aí, provavelmente, isso vai ser uma segunda. Na quarta, a gente deve começar a entrar em modelos já. Então, vai ser divertido. Espero que tenham se divertido. Eu me diverti. Valeu. Gravou?